Bem-vindo ao Afeganistão, onde os reinos natural e sobrenatural se mesclam perfeitamente entre montanhas imponentes e desertos varridos pelo vento, intocados pelo tempo. Mistérios antigos perduram aqui, desde contos de gigantes, vagando por terrenos acidentados, até encontros no posto de observação da rocha, onde soldados relatam aparições fantasmagóricas. Os enigmáticos Jinn, temidos seres etéreos, enriquecem ainda mais a mística do Afeganistão ao lado de descobertas arqueológicas surpreendentes em antigas redes de cavernas que desafiam narrativas históricas. Que segredos estão enterrados nesses contos antigos, esperando serem descobertos? Junte-se a nós enquanto exploramos mistérios proibidos no Afeganistão, investigando encontros estranhos e avistamentos que desafiam nosso entendimento. A descoberta de Vinama. No verão de 2012, um evento misterioso chamou a atenção do mundo. Uma série de visitas secretas ao Afeganistão por líderes globais surpreendentes, incluindo Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, provocou especulações desenfreadas e curiosas, enquanto o mundo lutava para entender o interesse arrependido na região remota. O sigilo em torno das visitas só alimentou o fogo da intriga. Mas o que o público não sabia era que uma descoberta revolucionária enviava ondas de choque através dos círculos militares. Uma descoberta que mudaria o curso da história para sempre. Em uma caverna remota, no Afeganistão, arqueólogos desenterraram um antigo Vinama, uma máquina voadora indiana datada de mais de 5.000 anos atrás. Esta descoberta demorou muito para ser comum. Segundo relatos vazados do exército do Zinao Seal, o Vinama estava preso dentro de um misterioso poço temporal, um fenômeno que mistura ondas eletromagnéticas e campos gravitacionais, um conceito que ecoa a teoria do campo unificado de Einstein e o intrigante experimento Filadélfia. O Vinama, descrito em textos hindus antigos como o Mahabharata e o Vaimanika Shastra, simboliza o ápice da engenharia antiga. Ele possuía sistemas avançados de propulsão e armamentos formidáveis, superando o entendimento contemporâneo, capaz de navegar pelo ar, água e até mesmo o espaço. As implicações dessa descoberta eram profundas, indo além do mero interesse histórico. A perspectiva de descobrir os segredos do Vinama e a engenharia reversa de sua tecnologia provaram ser irresistíveis para nações em busca de uma vantagem estratégica. Esta promessa atraiu líderes globais ao Afeganistão, cada um ansioso para entender as implicações dessa tecnologia antiga avançada. A ponte natural, Hazar-Kishima, nas remotas terras altas do Afeganistão, foi descoberta por uma equipe de pesquisa da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem. Trata-se de um impressionante arco de pedra natural, a ponte natural Hazar-Kishima, com uma base que se estende por mais de 60 metros. Esta maravilha geológica, situada a impressionantes 3.000 metros acima do nível do mar, está entre as maiores e mais altas pontes naturais do mundo. Os pesquisadores Christopher Schenck e E.U. Balavi fizeram a descoberta em 2010. Após uma reavaliação em 2011, determinou-se que é a 12ª maior ponte natural do mundo, superando em tamanho o Arco do Foragido em Utah. A ponte natural, Hazar-Kishima, é uma impressionante manifestação da rica história geológica do Afeganistão, moldada ao longo de milhões de anos a partir de camadas de rochas antigas que remontam ao período Jurássico e à época do Eoceno. Esta maravilha natural, esculpida pelas forças eternas das águas do cânion de Jari, incorpora o vasto potencial não explorado do país para descobertas e exploração natural. Em um esforço para proteger os tesouros ecológicos do Afeganistão, a Wildlife Conservation Society, em colaboração com o governo afegão, tem trabalhado incansavelmente para proteger os espaços selvagens e a diversidade da vida selvagem nacional. Iniciativas-chave incluem o estabelecimento do Parque Nacional Band-e-Amir e uma campanha dedicada para combater o comércio ilegal de vida selvagem, através do engajamento comunitário, workshops educacionais e intervenções direcionadas. O gigante de Kandahar, outro mistério de vantagens sobrenaturais, são seres míticos que se dizem vagar perto de postos militares dos Estados Unidos em tempos passados. Esses encontros foram originalmente registrados em Tales from the Grid Square, pelo autor Nick Orton. Entre os relatos mais arrepiantes estava o encontro de 2002 com o gigante de Kandahar, descrito como uma criatura bíblica, imponente com 4 metros de altura. Segundo fontes, o gigante de Kandahar era supostamente responsável pelo desaparecimento de uma patrulha inteira,
Quando confrontado, ele fatalmente feriu um soldado antes de sucumbir ao fogo do pelotão. Relatos afirmam que os soldados levantaram o corpo do gigante usando um helicóptero, mas o que aconteceu depois permanece desconhecido. Em 2016, a história foi investigada após ganhar destaque entre teóricos da conspiração, o que levou a negações por parte de oficiais do Pentágono, que afirmaram não ter conhecimento de tal evento. Previsivelmente, céticos responderam com desconfiança, questionando os relatos oficiais com uma boa dose de ceticismo e suspeita. Horton afirmou que muitos soldados teriam visto humanoides gigantes superiores aos homens comuns no Afeganistão. Ele observou que essas histórias não eram fáceis de encontrar, pois poucos eram pedidos a reconhecer testemunhas de figuras tão massivas vagando pelas montanhas afegãs. Uma dessas histórias é a do gigante de Kunar, testemunhado por um líder de equipe de infantaria durante um destaque entre 2008 e 2009. Observando uma vila em uma noite fatídica, o soldado espiou através de seu novo escopo térmico montado, escaneando o vale. Ele detectou uma assinatura de calor muito grande que inicialmente parecia ser um grupo de combatentes talibãs reunidos ao redor de uma luz nas montanhas. O soldado relatou que a assinatura de calor subiu de repente como uma única entidade. Ele sabia que as árvores naquela área específica tinham aproximadamente 3 a 4 metros de altura, e a criatura era pelo menos tão alta, se não mais alta, do que as árvores ao redor. O gigante se move a passos lentos e relaxados, mas exibe uma velocidade impressionante, caminhando paralelamente à posição do soldado antes de desaparecer ao longo de uma crista próxima. O soldado notou a calma, porém, propósito do gigante, deixando uma impressão indelével do encontro. Ele confiou que poucos sabiam do seu encontro, mas as memórias do que testemunhou inundaram sua mente ao ouvir a transmissão de costa a costa. Ele afirmou acreditar que viu um membro de uma antiga raça de gigantes dizendo-se descendente de anjos caídos. Alternativamente, ele sabia que poderia ser algo semelhante ao Sasquatch, embora não fosse certo. Uma coisa era clara. Ao contrário do bíblico Davi, ele não confrontaria ou decapitaria seu imponente homólogo. A equipe de Horton também incluiu um operador anônimo de drone da Força Aérea estacionado no norte do Afeganistão durante o conflito, registrando suas funções de rotina para escanear a região em busca de atividade. O operador lembrou um avistamento surpreendente. Horton recordou que um dia ele avistou 3 gigantes, cada um com aproximadamente 3,5 metros de altura. Ele usou uma ferramenta de régua na tela para medir a altura deles, observando que eram tão altos quanto a largura do seu olhar. Ele explicou que, sendo infravermelho de onda média à noite, animadas assinaturas de calor humanoides pretos. Por 10 minutos, o operador observará os gigantes cuidando do seu fogo e participando de outras atividades típicas de gigantes. Ele escolheu que o tamanho deles era o que mais se destacava para ele. Ele sabia que as cabras nas profundezas da natureza eram pequenos gatos, em comparação com os gigantes. Outro membro da equipe de reconhecimento da Força Aérea gravou uma missão de reconhecimento ao nordeste do Vale do Coral, onde monitorou meticulosamente feeds de vídeo ao vivo. O membro da Força Aérea relatou que após cerca de 20 minutos, as pessoas que inicialmente aguardavam 2 homens agachados em torno de um fogo se levantaram. Ele foi criado como um deles, se destacava sobre os outros, fazendo-os parecer crianças em altura. A figura alta então caminhou até uma cabana de barro e teve que se curvar significativamente para entrar. Cada conta adicionada à sua misteriosa fama, combinando lendas antigas com experiências militares modernas, o que fez as pessoas se questionarem sobre os segredos escondidos na paisagem áspera do país. Em outro relato intrigante, um oficial do exército australiano, destacado em serviço de sentinela na província de Uruzgan, lembrou de um avistamento peculiar. Um gigante caminhava casualmente perto de um composto próximo. A figura parecia magra e vestida de forma não convencional, levou o oficial a estimar sua distância usando um laser em aproximadamente 1.800 metros de distância. O oficial informou que viu um gigante que tinha entre 3,5 a 4 metros de altura, que seguia por cerca de 5 minutos antes de desaparecer da sua vista. Segundo ele, o gigante caminhava em um ritmo normal, parecia consciente de seu entorno e continuamente relaxado ao redor, especialmente perto dos complexos. Ele afirmou que nunca houve este incidente antes, mas que ele é rico com ele por muitos anos. O Observation Post Rock, situado 9 metros acima dos campos de papoula da província de Helmand,
no Afeganistão, foi inicialmente estabelecido como um ponto estratégico para fuzileiros navais e soldados britânicos. Ao longo do tempo, ganhou uma fama que transcende táticas militares, tornando-se infame pela sua estranha mistura de fenômenos paranormais e rica em intriga histórica. Inúmeros relatos desses estacionados lá descrevem ocorrências inexplicáveis, luzes misteriosas piscando na escuridão, sussurros fracos ecoando pelo ar, interferência estática absorvendo comunicações e uma sensação perturbadora de decadência permeando a atmosfera. Documentados em um artigo convincente, essas experiências perturbadoras destacam uma crença local de longa data na natureza amaldiçoada da área, influenciada por séculos de conflito implacável. Mesmo antes de serem transferidos para um posto militar, os habitantes da região de Amir AA, agora governados pelos talibãs, evitavam o local devido à sua famosa sombra. Esta fama está enraizada não apenas em incidentes recentes, mas também em um legado histórico que remonta a campanhas militares fracassadas envolvendo americanos, britânicos, comunistas e soviéticos. A importância do Observation Post Rock, antes de seu uso militar, já foi uma posição fortificada e um local de sepultamento para tribos Pochon, ressoando com ecossistemas do passado do Império, possivelmente incluindo vestígios ligados a Alexandre, o Grande. A complexa história do posto criou uma atmosfera fascinante e perturbadora, combinando a intriga das culturas antigas com as realidades sombrias da guerra moderna. A descoberta de restos humanos, com séculos de idade durante escavações das forças americanas, no início de 2000, apenas adicionou ao fascínio e ao mistério do local. A história sombria do monte continua durante a Guerra Soviética Afegã, marcada por execuções brutais de policiais afegãos enterrados em suas paredes. Este passado sombrio foi levado à luz por um acadêmico de Garmier, sublinhando a dupla identidade do local como posto militar e cemitério. As experiências assombradas dos soldados estacionados no Observation Post Rock ganharam atenção através de jornalistas em seus relatos de 2009. Contas de mudanças inexplicáveis de temperatura, luzes misteriosas e vozes perturbadoras, incluindo sussurros e russo falado, refletem os traumas criativos enraizados da região de conflitos passados. Esses encontros, inicialmente descartados como induzidos pelo estresse, foram corroborados por pessoal militar subsequente, como Dutch Perkins, que relatou experiências semelhantes e perturbadoras. Lendas locais tecem intricadamente a famosa assombrada do posto no panorama mais amplo do Afeganistão, como o Cemitério dos Impérios, uma terra marcada por tanques soviéticos e inúmeras batalhas que dizem carregar os ecossistemas persistentes de sua turbulenta história. Abdul Ghani, um morador de Garmier, lembra histórias da Guerra Soviética Afegã, de tanques soviéticos desaparecendo misteriosamente na terra, aprofundando a atmosfera sombria da área. Essa conexão duradoura com o conflito e a tristeza gera teorias ligando os fenômenos paranormais da região ao seu passado conturbado. Alguns sugerem que o profundo trauma da história deixou uma marca duradoura, dando origem a eventos inexplicáveis e avistamentos fantasmagóricos. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Takhti Rostum, localizado na província de Bamiyan, no Afeganistão, é uma maravilha arqueológica que remonta ao Império Kushano. Esculpido em uma face de penhasco imponente, este antigo local apresenta vários nichos que se acreditam terem sido encontrados como células monásticas budistas ou câmaras de meditação empoleiradas nas alturas acima do vale. Takhti Rostum oferece vistas deslumbrantes da paisagem circundante, combinando beleza natural com intrigantes histórias. O nome do local, que significa Trono de Rosam, sugere uma conexão com o herói lendário do milênio persa. No entanto, as origens exatas e o propósito do local permanecem temas de debate acadêmico. Escondido dentro da paisagem áspera, mais bela, do Afeganistão, este complexo budista misterioso data dos séculos 3 e 4 depois de Cristo, durante o reinado do reino Kushano-Sassânida. O local se desdobrava com 5 câmaras, sendo 2 deles santuários onde monges devotos buscavam iluminação espiritual. Uma dessas câmaras apresenta um teto majestoso em cúpula, adornado com intrincados motivos de folhas de leão. Nas proximidades, no topo de uma colina adjacente, fica o próprio stupa, coroado por uma harmônica que domina a paisagem com dignidade serena. Cavernas ásperas em volta da base sussurram histórias de antiga solidão e contemplação ao longo dos séculos. O propósito original de Takhti Rostum
desvaneceu-se com a chegada das conquistas muçulmanas, tornando-se entrelaçado com o mito persa e imortalizado no épico do século X, Shame, onde foi imaginado como um retiro real no reino de Songan. Em 2021, reconhecendo sua significância cultural e histórica, o governo afegão empreendeu uma abrangente renovação de Takht Rostum, incluindo a construção de um salão turístico dedicado. Hoje, esta antiga maravilha continua a intrigar e inspirar visitantes, oferecendo uma visão da rica e diversa herança do Afeganistão, em meio à beleza intemporal da paisagem montanhosa de Rock. Nas regiões remotas e montanhosas do Afeganistão, histórias circulam há gerações entre os moradores sobre encontros com seres além das estrelas, conhecidos como os visitantes ou simplesmente os outros. Esses seres extraterrestres são ditos terem aparecido pela primeira vez sob a cobertura da escuridão, deslizando silenciosamente seus navios pelos céus. As lendas falam de luzes misteriosas pairando sobre ruínas antigas e de círculos de colheita misteriosos aparecendo durante a noite nos vales férteis. Alguns anciãos afirmam ter visto figuras humanoides com olhos luminosos e estranhos trajes prateados caminhando entre as sombras lançadas pelas picos iluminados pela lua. Esses encontros, sussurrados ao redor das fogueiras e compartilhados em tons baixos nas reuniões da aldeia, borram a linha entre mito e realidade em uma terra onde tradições antigas e conflitos modernos se chocam. Para os habitantes locais, essas histórias oferecem um vislumbre de um mundo além do deles próprios, onde os limites de tempo e espaço são esticados finamente. Alguns veem os visitantes como guardiões benevolentes, vigiando a terra e seu povo em tempos de tumulto, enquanto outros os veem com suspeita, temendo sua tecnologia avançada e intenções desconhecidas. Enquanto as antigas pedras de Takht Rostum sussurram contos de um passado esquecido e as lendas dos visitantes borrarem as linhas entre mito e realidade, que verdades ocultas este sítio sagrado poderia revelar sobre o patrimônio espiritual e histórico do Afeganistão e a conexão duradoura de seu povo com a terra, sua história e o desconhecido? Compartilhe seus pensamentos sobre esses mistérios proibidos no Afeganistão nos comentários abaixo. A Mesquita Azul, um majestoso oásis de paz, fica serenamente entre as movimentadas ruas de Mazar e Sharif. Este santuário sagrado está envolvido por um espetáculo fascinante. Milhares de pombas brancas voando ao redor, suas penas nevadas reluzindo sob a luz do sol. Diz a lenda que qualquer pomba que se aventura perto da mesquita se transformará em um pássaro branco puro, simbolizando a pureza espiritual deste local reverenciado. A história da mesquita remonta a um sonho de um mulá do Oriente Médio, que visionou o local de descanso final de Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta Maomé. Inspirado por essa visão, o sultão Ahmad Sanjar, do Império Seljúcida, construiu o santuário de Ali no século XII, atraindo milhares de muçulmanos devotos para a recém-criada cidade de Mazar e Sharif. No entanto, a tranquilidade do santuário foi efêmera, pois as conquistas ocidentais de Genghis Khan levaram à sua destruição no século XIII. Ainda assim, o espírito do santuário perseverou e, em 1481, o sultão Hussein Baikara reconstruiu o santuário de Ali como a esplêndida Mesquita Azul que ainda permanece até hoje. Esta obra-prima arquitetônica parece desafiar a gravidade, com seus azulejos de argila intricadamente pintados, criando uma ilusão ótica que faz a estrutura parecer flutuante. Os azulejos, constantemente expostos aos elementos e procurados por peregrinos como lembranças sagradas, convocam a reunião diária. Dentro das paredes da Mesquita Azul, prevalece uma sensação de serenidade, oferecendo um refúgio tranquilo das vibrantes ruas e movimentados bazares de Mazar e Sharif. A única interrupção na quietude é o chamado à oração do muezim, um lembrete do propósito sagrado da mesquita. Ao pôr do sol, a Mesquita Azul é banhada por um caloroso brilho etéreo, sua beleza e tranquilidade sendo um farol de esperança e renovação espiritual. As montanhas Hindu Kush são uma maravilha natural deslumbrante no Afeganistão. Essa cadeia de 6 lagos formada por água rica em minerais é um fenômeno geológico raro no deserto montanhoso. A intensa cor azul dos lagos, resultado do alto teor mineral, é um espetáculo para ser contemplado. As paredes de travertino, formadas pela água rica em minerais, sustentam as águas cristalinas, formando uma barragem natural. Esse sistema de travertino é um dos poucos no mundo, rendendo a Band-e-Amir o apelido de Grand Canyon do Afeganistão. O nome Band-e-Amir se traduz como Represa do Governante,
possivelmente referenciando o quarto califa do Islã, Ali. Essa conexão histórica adiciona significado cultural ao local, tornando-o um tesouro valioso no rico patrimônio do Afeganistão. Apesar dos desafios da guerra, Band Amir foi declarado o primeiro parque nacional do Afeganistão em 2009, preservando essa maravilha natural para as gerações futuras. Hoje, continua sendo um testemunho da beleza escondida do país, atraindo turistas e inspirando admiração em todos os visitantes. A formação dos lagos é resultado da geologia única da região, com água rica em minerais fluindo através de falhas e fissuras, criando um sistema natural de travertino ao longo de milhares de anos. Esse processo envolve os 6 lagos, cada um com seu próprio caráter e beleza única. Band Amir não é apenas uma maravilha natural, mas também um tesouro cultural e histórico. Tem sido uma fonte de inspiração para muitos, incluindo poetas, artistas e viajantes. A beleza e significância do local o transformam em um símbolo de esperança e resiliência para o povo afegão. Os tesouros escondidos do Afeganistão. O Afeganistão, há muito tempo, tem sido um ponto de encontro para diversas civilizações, enriquecido pelas lendas dos impérios passados e uma vibrante mistura de culturas que fez dele seu lar, apesar das décadas de conflito. O Afeganistão guarda um tesouro de tesouros escondidos que testemunham sua herança ilustre. Entre eles, o Tesouro de Banian, também conhecido como o Tesouro de Banian, destaca-se pela sua profunda significância. Descoberto em 1978 e 1979, dentro de 6 túmulos pertencentes a líderes nômades, o Tesouro de Banian deslumbra com mais de 21.000 peças requintadas feitas de ouro. Entre seus tesouros estão joias intricadamente trabalhadas, moedas delicadamente cunhadas, armas ornamentadas, coroas régias e uma variedade de outros artefatos. Esses itens não apenas atestam a riqueza e a habilidade artesanal das antigas culturas nômades, mas também iluminam o papel crucial do Afeganistão ao longo da antiga Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que conectava o Oriente e o Ocidente. Lamentavelmente, apesar de sua importância cultural, o desfile do Tesouro de Borian é atualmente desconhecido, seu destino entrelaçado com a história tumultuada da região. Relatos indicam o esforço do Talibã para localizar e recuperar esses artefatos, adicionando uma camada de urgência à sua preservação e recuperação. Além do Tesouro de Banian, o Afeganistão possui uma vasta gama de maravilhas arqueológicas. Sítios como Tia e Folium e Bam revelam artefatos notáveis, desde tigelas de ouro intricadamente trabalhadas até esculturas requintadas e placas ornamentais. Esses tesouros foram exibidos internacionalmente, atraindo audiências em cidades como Paris, Washington, São Francisco e Nova York, onde continuamos a enriquecer a compreensão global da herança cultural do Afeganistão. Apesar dos desafios tributários pelo conflito e pela instabilidade, os tesouros do Afeganistão permanecem como lembranças comoventes de sua duradoura importância cultural e histórica. Eles se atraem arqueólogos, historiadores e astrônomos para explorar mais invenções dos mistérios que guardam, prometendo novas perspectivas sobre as civilizações que floresceram nessas terras antigas. O Genizá afegão, uma notável coleção de fragmentos de manuscritos judaicos encontrados em cavernas por todo o Afeganistão, inclui escritos em hebraico, aramaico, judeu-árabe e judeu-persa, alguns dos quais têm mais de 1000 anos. Antes de sua descoberta, havia pouco conhecimento das comunidades judaicas nesta área, resultando em uma lacuna significativa na compreensão de sua vida cultural e cotidiana. Considerada uma descoberta inovadora de frequência ao Genizá do Cairo, esses documentos foram gradualmente revelados. A Biblioteca Nacional de Israel adquiriu 29 páginas em 2013 e aproximadamente mais 250 em 2016. Essas compras se tornaram cruciais para o projeto de pesquisa Oriente Invisível, da Universidade de Oxford, financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades e pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Tradicionalmente, um Genizá é um repositório próximo a sinagogas ou cemitérios para documentos judaicos, evitando a provisão de itens que carregam o nome de Deus, segundo a lei judaica. No entanto, os manuscritos afegãos não têm origem nesse espaço específico. Sua conexão surge principalmente da compra em massa pela Biblioteca Nacional de Israel. Geograficamente, a maioria desses manuscritos tem origem nas regiões do norte do Afeganistão, como Bamiyan, Gur, Robi e Bul, descobertos em uma caverna perto da fronteira Afeganistão-Uzbequistão por habitantes locais.
Possivelmente pertencemos a uma família judaica envolvida no comércio da Rota da Seda. A jornada desses manuscritos de suas localizações originais até sua custódia atual está envolvida em especulação e controvérsia, alimentada por preocupações sobre seu tráfico e aquisição ilícitos. O Genizá afegão consiste predominantemente em materiais documentais, incluindo registros administrativos, livros de contas, listas, cartas e documentos legais. Eles abrangem dois períodos distintos, o início do século XI e o final do século XII ao início do XIII, focalizando significativamente em uma família Bowman durante o período guinítico inicial. Além desses registros mundanos, a coleção apresenta fragmentos de obras religiosas e literárias em diversas línguas, incluindo o judaísmo persa antigo. Sua análise, no âmbito do projeto Oriente Invisível, busca enriquecer a compreensão da coexistência pluralista entre muçulmanos e não muçulmanos no mundo islâmico durante aquela época. Apesar das discussões em curso sobre ética na aquisição, esses manuscritos são cruciais para o avanço do conhecimento acadêmico e para remodelar o discurso sobre patrimônio cultural e propriedade na academia global. Rede de cavernas de Bamiyan. No coração das montanhas do Hindu Kush, fica o Vale de Bamiyan, um lugar mergulhado em beleza e mistério, conhecido por suas antigas estátuas colossais de Buda. O vale guarda um segredo pouco conhecido, um extenso e em grande parte inexplorado sistema de cavernas que tem fascinado exploradores e historiadores por séculos. O folclore local e textos antigos sussurraram contos dessas cavernas, insinuando segredos que superavam a compreensão humana. Entre os contos, persistem rumores de câmaras escondidas com tecnologia avançada, que alguns veem como evidências de uma antiga civilização que floresceu nessas terras isoladas há muito tempo. A origem da rede de cavernas de Bamiyan permanece tão misteriosa quanto os contos que a rodeiam, esculpidas intrincadamente em faces de penhascos que testemunharam o surgimento e queda de impérios, a disseminação de religiões e a inexorável marcha do tempo. Historiadores especulam que há mais de 1.500 anos, monges budistas habitavam essas cavernas, utilizando-as como santuários para meditação e vida comunitária. Apesar dessas percepções, a extensão completa do sistema de cavernas permanece em grande parte inexplorada, com inúmeros corredores ainda ocultos da exploração moderna. Entre os contos está o mito de um colossal Buda reclinado, possivelmente maior que as estátuas em pé que foram destruídas. Este mito alimenta o interesse arqueológico contínuo, mantendo a esperança de que o vale ainda guarde segredos não revelados do seu passado, mesmo em meio à destruição recente. Nos últimos anos, Bamiyan atraiu aventureiros e pesquisadores de todo o mundo, atraídos por histórias de câmaras ocultas e corredores sinuosos que se adentravam nas encostas das montanhas, possivelmente guardando tesouros esquecidos ou sabedoria ancestral. Alguns especulam que essas cavernas podem conter descobertas de tecnologia avançada e relíquias deixadas por uma civilização antiga, cuja realidade poderia ter sido igualada ou até superada à nossa. A tradição local fala de luzes misteriosas e fenômenos inexplicáveis que assombram os arredores das cavernas, aumentando a intriga sobre seus segredos potenciais. A crença na tecnologia avançada não é apenas folclore. Os estudiosos apontam para a arquitetura sofisticada das cavernas, esculpida intrincadamente ao lado dos Budas colossais, como evidência de uma base de conhecimento mais avançada do que se pensava anteriormente. Relatos de artefatos nacionais, descobertos esporadicamente dentro das cavernas, frequentemente perdidos ou mantidos em segredo ao longo da turbulenta história da região, oferecem vislumbres tentadores de câmaras ainda não descobertas, esperando para serem exploradas. Esforços tanto do governo afegão quanto de grupos internacionais de preservação foram dedicados à proteção e pesquisa deste site excepcional. No entanto, a imensa escalada do sistema de cavernas combinadas com a instabilidade política contínua na região continua a impedir uma exploração completa. Muitos corredores permanecem selados, com seus mistérios imaginativamente fora do alcance atual, adicionando a atração e a mística do Vale de Bamiyan. No cenário deslumbrante de Bamiyan, essas cavernas permanecem como sentinelas silenciosas, guardando segredos de um passado fascinante onde mitos antigos se encontram com o fascínio moderno. Exploradores e acadêmicos são atraídos para desvendar os mistérios escondidos no coração do esfinge afegã, tecendo uma narrativa cativante de história e enigma. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!